Olá, queridos, olá, queridas do canal O Português do Aurélio. Sou o professor Aurélio Menezes e estou de volta com novos conteúdos de língua portuguesa. E vamos encerrar a nossa série de vídeos sobre as figuras de linguagem. Hoje vamos trabalhar as duas últimas figuras de linguagem, cujos nomes são muito parecidos, são semelhantes. A elipse é uma das figuras e também a silepse, que existe aí de três formas: a silepse de número, a silepse de pessoa e a silepse de gênero. Então nós vamos trabalhar essas duas figuras no vídeo de hoje e continuando com o nosso quadro O Cordel a Serviço da Linguagem, com base neste livro, escrito por mim em parceria com a professora Jarina Barbosa. Portanto, vamos às novas estrofes. Primeiro falando da figura de linguagem chamada elipse, que diz o seguinte, a seguinte estrofe: ao vocábulo que se omite na essência da questão, talvez fique menos claro, porém não perde a função. Suprime, mas tem estilo, pesando quilo por quilo, elipse em construção. Ou seja, a elipse ocorre quando há a supressão de uma palavra, a retirada de uma palavra, mas o enunciado não perde o sentido, não perde o sentido completo, não perde o significado. Vamos aqui ao exemplo. Na sala, somente 4 ou 5 convidados. Ao suprimir o verbo haver, não está prejudicado o valor de um bom texto, do sentido e do contexto, elipse no enunciado. Por exemplo, neste exemplo, na sala há somente 4 ou 5 convidados. Se eu omito o verbo haver, coloco assim: na sala somente 4 ou 5 convidados. Eu retirei o verbo haver, que não está escrito, não está no enunciado, mas o sentido não ficou prejudicado. Houve apenas uma supressão dessa palavra, ou seja, do verbo haver, mas o significado do enunciado como um todo continua normal, perfeito, compreensível. Isso, então, é uma figura de linguagem chamada elipse. É uma figura bem simples, mas que podemos encontrar em vários textos, em vários enunciados. E agora vamos para a figura seguinte, que é exatamente a silepse. O nome é parecido, mas são duas figuras de linguagem completamente diferentes. O que é que diz exatamente a silepse? Aliás, o que é a silepse? É uma palavra de origem grega, variante do latim, que significa ação de compreender. Agora, há um detalhe importante. Na silepse, uma palavra discorda de outra, ou seja, não se subordina sintaticamente a ela, deixando-se de combinar e concordar com a ideia associada a essa palavra. É a chamada concordância ideológica, ou seja, eu vou concordar com a ideia e não com o termo expresso. Isso acontece com os substantivos, com os adjetivos, com os artigos. Pode haver efetivamente esse caso aí da silepse, que são 3 tipos diferentes. Vamos entender primeiro o que é a silepse de gênero, mas vamos aqui nessa estrofe explicar poeticamente o que é a silepse. É a ideia subentendida que não fica muito clarinha, mas a linguagem concorda com o tom das entrelinhas e não com o termo expresso, pois silepse é sucesso e a opinião é minha. Olha aí. E não com o termo expresso, pois a silepse é sucesso e a opinião é minha. Se for de gênero, concorda com a pessoa do pronome. Se for de número, é plural, mas o seu valor não some. De pessoa, pluraliza, o nome pede a camisa e o verbo não pede o nome. Vamos aqui ao primeiro exemplo da silepse de gênero, masculino ou feminino. Exemplo: Fortaleza é animada, Codofredo é perigosa.
O público que chegou cedo começou a ficar prosa, mesmo com pouco dinheiro. Eu digo que o brasileiro somos assim patriotas. Aqui nessa estrofe nós temos vários tipos de silepse, começando com a silepse de gênero. Quando eu digo Godofredo é perigosa, eu estou me referindo a uma avenida de Fortaleza, a Avenida Godofredo Maciel. Aí eu posso dizer Godofredo é perigosa, embora a palavra Godofredo, que é um substantivo próprio, seja um substantivo masculino. Mas a silepse de gênero me permite fazer essa utilização. Então eu posso dizer que Godofredo é perigosa. Aí, ou seja, eu estou fazendo uma concordância com a ideia. Qual é a ideia expressa? É a ideia de que Godofredo é uma avenida, portanto, é uma palavra feminina. Por isso, eu estou concordando o adjetivo perigosa com o substantivo avenida, que não está expresso, mas está subentendido, está nas entrelinhas, está escondido. Essa palavra está escondida. Então, é isso, é dessa forma que ocorre a silepse de gênero. O que diz e quando ocorre a silepse de número? Ocorre da seguinte forma: quando o sujeito da oração é um coletivo e o verbo passa a fazer a concordância no plural, ou seja, o sujeito é um coletivo, está no singular e o verbo passa a concordar no plural. Vamos pegar aqui o exemplo. O público chegou cedo para assistir à celebração e, devido à demora da abertura dos portões, começaram a forçar a entrada, o que gerou muito conflito. Veja aí, a palavra público é uma palavra que está no singular, é no caso o sujeito, é um substantivo coletivo e o verbo começar está no plural, ou seja, está na terceira pessoa do plural, começaram. Aí, portanto, ocorreu a silepse de número. Por quê? Porque o verbo está concordando com a ideia. É uma concordância ideológica, porque a palavra público me remete à ideia de um grande número de pessoas, e não de apenas uma pessoa, e sim de muitas pessoas. Então, o verbo começar foi usado no plural, enquanto que o verbo chegou no início da oração foi usado no singular. Então, houve aí uma discordância entre os dois verbos, mesmo assim está caracterizada a silepse de número, porque houve uma mudança do singular para o plural. E isso é permitido. A gramática normativa permite esse tipo de situação. Portanto, fica clara essa situação. No outro trecho da estrofe, nós temos assim: mesmo com pouco dinheiro, eu digo que o brasileiro somos assim patriotas. Aqui nós temos o quê? Nós temos uma silepse de número. Na parte final da estrofe, nós temos a seguinte situação e outro tipo de silepse, que diz o seguinte: mesmo com pouco dinheiro, eu digo que o brasileiro somos assim patriotas. Nós temos aí, neste caso, uma silepse de pessoa. Por quê? Porque começamos com a palavra brasileiro, que está efetivamente no singular e também está na primeira pessoa, e depois usamos o verbo na primeira pessoa do plural. Antes estava na primeira do singular e agora está na primeira do plural. Porque temos assim, somos assim patriotas. Somos está na primeira pessoa do plural. Nós somos. Portanto, aí houve uma discordância inicial e depois tivemos aí a expressão somos assim patriotas. Porque quando eu falo de brasileiro, eu estou me referindo especificamente ao povo brasileiro. Estou falando de muitas pessoas, de um grande número de pessoas. Então, essa palavra brasileiro
me expressa, me remete a uma ideia de coletividade. E aí o verbo, no caso o verbo vai para o plural. Somos, assim, patriotas. E aí é o que chamamos de silepse de pessoa. Quando há a discordância entre o sujeito expresso, no caso brasileiro, e a pessoa verbal. A pessoa saiu do singular para o plural e está na primeira pessoa do plural. Então, o sujeito expresso não concordou com a pessoa verbal. Foi exatamente isso que aconteceu. Mas, de acordo com a gramática normativa, esse recurso é permitido. Então, é a chamada silepse de pessoa. Aqui temos, na outra estrofe, outro exemplo de silepse de gênero. Exemplo: a bonita Porto Velho sofre calor infernal. Vossa Alteza preocupado com esse problema anormal. Aqui nós temos a silepse de gênero. Quando eu digo assim, a bonita Porto Velho, eu também estou me referindo à cidade de Porto Velho. E bonita, que é adjetivo, não está concordando com Porto Velho, mas concorda com a ideia que está subentendida, com a ideia que está nas entrelinhas. E qual é? É a palavra cidade. Ou seja, a bonita cidade de Porto Velho, por isso que eu estou usando aí bonita, concordando com o nome cidade, que é uma palavra feminina. Portanto, temos uma silepse de gênero. E o mesmo acontece com Vossa Alteza, que é um pronome de tratamento, mas se for um homem, a Vossa Alteza, eu vou dizer Vossa Alteza preocupado. Se for uma mulher, eu vou dizer Vossa Alteza preocupada. Então, uma silepse de gênero que ocorre exatamente nesta situação. Aí depois vem: povo corria e gritava. Procissão saiu, andaram. Silepse é doce sal. Por quê? Segue aquela mesma linha da silepse de número. A silepse de número começou no singular, a palavra procissão, o primeiro verbo está no singular e o segundo está no plural. Houve, portanto, aí uma discordância entre um verbo e outro, uma silepse de número, do singular para o plural. Como se vê, a silepse tem esses três tipos: silepse de número, silepse de gênero e silepse de pessoa, quando há uma discordância entre o sujeito e a pessoa do verbo. É exatamente isso que estamos mostrando neste último vídeo. E aí, para finalizar, eu finalizo com essa estrofe. Depois de empreender essa tão longa viagem ao universo da gramática, Cordel lançou sua imagem, provou que é requisitado, promoveu o aprendizado das figuras de linguagem. Eu espero aí que vocês tenham efetivamente gostado aí desse conteúdo, tratando dessas duas figuras, a elipse e a silepse, que são duas figuras completamente diferentes, mas que podem ser utilizadas na hora de escrever e na hora de falar. Agradeço aí a atenção de todos. Aliás, quero aproveitar no final deste vídeo para agradecer a grande audiência do Carlos Roberto, que está no estado do Amazonas e que sempre me manda alguns e-mails. Ele acompanha sempre o nosso canal, o Português do Aurélio. Estou aqui agradecendo. E aos demais amigos que compartilham esse conteúdo de língua portuguesa. São inúmeros amigos em todo o Brasil, em todo o Ceará, em todo o Nordeste. Agradeço aí a atenção de todos. Em nome de todos, eu falo com o Carlos Roberto, que está no Amazonas e trabalha com as comunidades ribeirinhas e leva o Português do Aurélio para essas comunidades, lá no Alto Amazonas. Agradeço aí a audiência de todos os manauaras. Um grande abraço, continue acessando o canal O Português do Aurélio, proponha novos conteúdos, ative o sininho, deixe os seus likes e inscrevam-se no canal. Um grande abraço e fiquem com Deus.